Ok, pessoal. Estabelecidos os parâmetros da primeira palavrinha, república, vamos para a segunda palavrinha do caput do artigo 1º, que ainda compõe o nome jurídico do Estado brasileiro, federativa. Federativa significa que a forma de organização política adotada pelo Estado brasileiro é a forma federativa de Estado. Opa! Se você leu lá o parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição, como eu pedi no final da aula passada, você viu que um daqueles 4 assuntos que são cláusulas pétreas é exatamente a forma federativa de Estado. O que significa que, enquanto esta Constituição existir, essa segunda palavrinha não pode ser abolida do nome jurídico do Estado brasileiro. Eu posso ter uma monarquia, mas vai ser uma monarquia federativa. O Estado brasileiro será um Estado federal, será uma federação, enquanto esta Constituição existir. Para abolir a forma federativa de Estado, é necessária a convocação de uma nova Assembleia Nacional Constituinte. É necessário se fazer uma nova Constituição, seria a 9ª Constituição brasileira. Como ninguém está pensando nisso agora, esse nomezinho vai ficar aí por algum tempo ainda. Vamos entender então o que é a forma de Estado. O segundo elemento, a segunda linha daquele cadastro inicial que eu apresentei para vocês. Forma de Estado ou forma de organização político-administrativa é um sistema que estabelece como será dividido internamente o Estado, como será a divisão de competências existentes no Estado. É isso que significa a forma federativa de Estado. Vamos lá. Imagine o seguinte. Imagine que a casa onde você mora, o apartamento, seja um estado, seja um país. Dependendo da disposição, da organização interna desse apartamento, dessa habitação, dessa casa, você pode ter vários modelos de organização político-administrativa. Acompanhe aqui comigo nesse esqueminha. Agora a gente está falando de formas de Estado, formas de organização político-administrativa. Grosso modo, para você começar a entender o que é um Estado unitário. Um Estado unitário é um Estado que não tem divisão interna. Imagine por um momento que a casa onde você mora, ela não tem nenhuma parede interna. É tudo um único e imenso cômodo, onde tudo é feito à vista de todos, onde não há locais de privacidade, determinadas áreas onde alguém tem autonomia para decidir sem que os outros percebam o que está acontecendo. Isso, grosso modo, seria um Estado unitário. É um modelo de organização político-administrativa medieval, feudal. Hoje ainda existem alguns Estados unitários descentralizados no planeta, mas é um modelo de administração pública ultrapassado, porque é um modelo de administração pública altamente centralizado. E todas as tendências modernas e pós-modernas de gestão pública são tendências que induzem a uma alta descentralização, a uma grande capacidade de delegabilidade, delegação de competências. Então é um modelo extremamente tosco esse do Estado unitário. Se eu fosse representar graficamente o Estado unitário, eu representaria assim. É como se eu tivesse um poder central atuando sem nenhuma divisão interna dentro do Estado, atuando uniformemente em todo o Estado. Um único poder executivo, um único poder legislativo, um único poder judiciário.
judiciário, um poder legislativo, um poder executivo regionalizado. Eu não teria divisão interna do Estado em regiões. Isso é um Estado unitário. Como a gente já percebeu, o Brasil não é um Estado unitário. Não é. Nem pode ser, enquanto essa Constituição existir. O Brasil é um Estado federal. Só que existe uma outra forma de organização político-administrativa. Observe. O Estado regional. É o caso, por exemplo, da Itália. Mas o Brasil também não é um Estado regional. O que caracteriza o Estado regional? Bom, no Estado regional, você tem autoridades locais que podem tratar de determinados assuntos, mas sempre subordinadas ao poder central. Mas já há aí no Estado regional uma descentralização político-administrativa razoável. Então você tem aquelas regiões onde existe lá um executivo com poderes reduzidos, mas existe lá um legislativo para legislar sobre poucas coisas, mas existe. Isso é um Estado regional. Se eu fosse representar graficamente um Estado regional, eu representaria assim: há um poder central, o poder central delega competências para as regiões, que vão poder administrar e legislar sobre determinados temas pré-estabelecidos. Usando aquela metáfora inicial, imagine agora que a sua casa, ela possui paredes internas com 1 metro de altura. Não vão até o teto as paredes, tem 1 metro. Então existe alguma área ali de intimidade. Embora o poder central consiga vigiar toda a casa em praticamente todas as circunstâncias. Isso seria um Estado regional. A autonomia que você tem ali na sua baia, ela está sob constante vigilância, é uma autonomia bastante reduzida, embora já exista alguma autonomia. Alguma capacidade da região em atuar com alguma autodeterminação. Agora, se você imagina o apartamento onde você mora exatamente como ele é, quer dizer, tem umas partes comuns, né? As paredes vão até o teto, então tem o corredor, tem a sala de jantar, tem eventualmente a cozinha, tem a copa, tem áreas que efetivamente são de competência comum, todos os habitantes transitam, todos os habitantes efetivamente dispõem as coisas, dão opiniões. Mas existe uma área reservada, seu quarto, por exemplo, em que você praticamente, sob a supervisão do todo, mas você tem uma autonomia no seu quarto lá, você pode ligar o seu computador, você pode ouvir o seu som. Dependendo do regime de convivência na sua casa, você pode trancar a porta, você pode eventualmente receber algumas pessoas, sua namorada. Então, há um grau de autonomia muito maior do que numa casa que só tem paredes de 1 metro de altura, paredes internas de 1 metro de altura. Essa metáfora eu considero pedagogicamente interessante para você perceber efetivamente o que significa um Estado federal. Existem competências que são comuns a todos os entes federativos, existem competências que são exclusivas de alguns entes federativos. Observe aqui no gráfico. Se eu fosse representar graficamente um Estado federal, eu representaria assim. Existe um poder central no Estado federal que é chamado de União. União. Ao contrário do que você pode pensar, União não é marca de açúcar. União é o nome de uma entidade federativa. E esse termo ele tem uma origem. Ele vem da expressão inglesa union,
Porque a primeira federação que surgiu na face da Terra foi a Federação Norte-Americana. Aqui, você precisa de um pouquinho de história para entender. Não precisa de muita não, precisa só de um pouquinho de história. As 13 colônias que deram origem aos Estados Unidos da América eram colônias inglesas, pertenciam ao Império Britânico. Num determinado momento, por razões que não convém a gente aqui trazer, essas colônias resolveram se rebelar contra a coroa inglesa. E aí teve uma guerra entre os colonos norte-americanos e os casacos vermelhos, os soldados ingleses, defendendo lá a colônia do rei Jorge na época. E os americanos, eles ganham essa guerra. Essa guerra é conhecida como Revolução Inglesa, que é anterior à Revolução Francesa, mas que foi inspirada nos ideais iluministas que mais tarde eclodiram em Paris. Mas essa Revolução Inglesa, depois que ela acabou, depois que os casacos vermelhos foram expulsos de volta para a Inglaterra, começou a ter uma discussão interna entre as colônias. As colônias do Sul queriam a manutenção da mão de obra escrava, queriam a manutenção da sua completa autonomia em relação às colônias do Norte. As colônias do Sul, preste atenção, queriam a formação de uma confederação. Por isso, são chamados de confederados. As colônias do Norte queriam a Union, foi aí que surgiu essa expressão, união. Queriam a união das colônias. Queriam formar as Colônias Unidas, que passaram a ser chamadas de Estados Unidos. Os Estados Unidos da América do Norte. E aí teve uma guerra civil, uma guerra de divisão, uma guerra de secessão entre os confederados do Sul e os Yankees do Norte. Quem ganhou a guerra? Os Yankees. Aqueles que aparecem no filme vestidos de azul com uma listra amarela, os soldados Yankees. E não os que vestidos de cinza com uma listra amarela do lado, os soldados confederados. Os confederados perdem, os Yankees ganham e surge a primeira federação, a União dos Estados, a União aos Estados Unidos da América do Norte. De lá para cá, outras federações surgiram, inclusive a brasileira, com características completamente diferentes. Enquanto lá foi necessária uma guerra para unir, aqui o poder central sempre foi forte e as regiões sempre foram fracas. Desde a vinda da família imperial em 1808 para o Brasil, o poder central se fortaleceu. E quando foi proclamada a República, em 1889, fizeram uma opção por um Estado federal que existe até hoje no papel, porque o poder central é muito forte no Brasil e os Estados-membros têm pouquíssima autonomia, até hoje. Mas isso é papo lá para o título 3 da Constituição, quando nós falarmos da organização do Estado e dos sistemas de repartição de competências entre a União, os Estados-membros, etc. Isso não é papo para agora. Para agora, eu só queria que você entendesse o que é um Estado federal. Primeiro que você entendesse que o Brasil é um Estado federal e que o Brasil será um Estado federal enquanto essa Constituição existir, porque forma federativa de Estado é uma cláusula pétrea. Isso eu acho que você já entendeu. Agora eu quero que você entenda o que é um Estado federal. Conceitualmente, tecnicamente, o que é um Estado federal? É uma forma de organização político-administrativa onde há divisão de competências entre os diversos entes federados, havendo uma entidade federativa central, que no nosso país se chama União, e entidades federativas regionais, que são chamadas no nosso país de Estados-membros, Distrito Federal e municípios.
A união indissolúvel de estados, municípios e do Distrito Federal forma o que a gente chama de Federação Brasileira. Por que essa união é indissolúvel? Porque no Estado Federal não se admitem movimentos separatistas. Imagine por um momento que os estados da região sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, resolvam se separar, formando um novo estado, com a sua Constituição, com seu presidente, com a sua bandeira, com o seu hino. Esse tipo de manobra é incompatível com o conceito de Estado Federal, porque a união é indissolúvel. Então, a separação de entidades federativas regionais do todo implicaria necessariamente numa guerra civil, numa guerra de secessão. A Constituição impõe que a união seja indissolúvel. Então, a indissolubilidade é um dos principais pré-requisitos para a existência de um Estado federal. Agora, um pequeno parênteses aqui. A expressão separação, quando nós estamos falando especificamente do conceito de Estado Federal, ela não se confunde com a expressão desmembramento. No Estado Federal, as entidades federativas periféricas, elas podem se desmembrar desde que observem os requisitos constitucionais para tal. Se você tiver a gentileza de pausar a fita, pausar o vídeo, fita é do meu tempo, né? Vídeo, pausar o vídeo e proceder à leitura superficial, rápida, do artigo 18, parágrafos 3º e 4º, artigo 18 da Constituição, aquela Constituição que eu pedi para você ter aí à mão, né? Vai lá no artigo 18, parágrafos 3º e 4º, dá uma lidinha preliminar, que você vai perceber que é perfeitamente possível que um Estado-membro se desmembre, se fusione com outro. Então, de Mato Grosso eu passo a ter Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. De Goiás eu passo a ter Goiás e Tocantins. Isso é perfeitamente possível. Assim como você deve conhecer casos de municípios ou do seu próprio município onde você mora, onde você vive, onde você nasceu, que já foi distrito de outro município, hoje é um município autônomo, ou que tinha um distrito que se desmembrou. Desmembramento é perfeitamente compatível com a ideia de indissolubilidade. Separação não. Então, a união indissolúvel de entidades federativas periféricas é uma forma de organização político-administrativa conhecida como Estado Federal. Amiguinho, amiguinha, presta atenção. Uma outra observação. A nomenclatura aqui, ela não é importante. Não se apegue à nomenclatura. Se apegue ao conceito. Por exemplo, a Deutschland, a República Federal Alemã, nome jurídico do Estado alemão, República Federal Alemã. O nome já diz, é uma república, é federal. Aqui eu tenho a República Federativa do Brasil. Na Alemanha não existem Estados-membros, existe o Länder. Então, a Alemanha é uma federação formada pela União Dissolúvel de Länders. Tranquilo? A Rússia. A Rússia é uma federação. A Rússia é formada pela União Dissolúvel de repúblicas.
eu tenho a República da Geórgia, que é um Estado membro. Geórgia do Sul, Geórgia do Norte, são Estados membros da Federação Russa, só que o nome lá é República. E daí? A Suíça. A Suíça é um Estado federal. É formada pela união dissolúvel de 4 cantões. É um Estado federal. A nossa vizinha, a Argentina. A Argentina é um Estado federal formado pela união dissolúvel de províncias. A nomenclatura não é importante. O que importa é que existe uma região, várias regiões e uma entidade federativa central. E que essa união seja indissolúvel, combatendo os chamados movimentos separatistas. A Catalunha, por exemplo, eu me refiro a ela porque ela esteve no noticiário recentemente, a Catalunha é uma região da Espanha. A Espanha, ela nem é um estado regional, nem é um estado federal, e muito menos um estado unitário. A Espanha, ela tem uma forma de organização política e administrativa muito peculiar, é um estado autonômico. A Catalunha quer se separar, mas a ideia de indissolubilidade, ela está presente no estado unitário, no estado regional, no estado autonômico, no estado federal. A união é indissolúvel. Só que no Estado Federal, além da indissolubilidade, a gente tem uma outra característica marcante do Estado Federal, que é a repartição de competências. Efetivamente, o que cabe a cada um fazer dentro do todo. Qual é a competência dos municípios, a competência dos Estados-membros, a competência da União, sobre o que a União pode legislar, sobre o que a União pode administrar, e assim com os municípios, assim com o Distrito Federal, assim com os Estados-membros. Se você reúne indissolubilidade e repartição de competências, você tem as duas principais características de qualquer modelo federativo. Eu tenho estados federativos altamente descentralizados, como o estado alemão, o estado norte-americano. Eu tenho estados federativos extremamente centralizados, como é o caso do estado brasileiro. O estado brasileiro é um estado federativo altamente centralizado. Então tem uma paleta de cores. Quando eu falo em Estado federal, não existe só um modelo, existem vários modelos, mas que se caracterizam, todos eles, por possuírem como pré-requisitos a indissolubilidade e a repartição de competências, sendo que essa competência é estabelecida do centro para a periferia. O poder central das competências para a periferia. Aí eu tenho a diferença entre o Estado Federal centrífugo, centrípedo, mas isso não é tema para ser abordado aqui e agora. Já uma confederação é uma reunião de estados, sejam unitários, regionais, federais, autonômicos, não importa. É uma reunião de estados em torno de um tratado internacional. Então, hoje, eu tenho a comunidade de estados independentes, que reúne a Rússia e vários estados que pertenciam à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas antes da queda do Muro de Berlim em 89. Eu tenho uma confederação nipo-asiática, eu tenho uma confederação anglo-canadense, e aqui no Brasil eu tenho o Mercosul, que não chega a ser uma confederação, mas é o embrião de uma confederação. Se você tiver a gentileza de abrir a Constituição no artigo 4º, no seu parágrafo único, o último artigo desse primeiro título que nós estamos estudando, você vai perceber ali um objetivo da República Federativa do Brasil no plano internacional, a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Diz o parágrafo único do artigo 4º, a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Ora, a América Latina é formada por toda a América do Sul, a América Central
e México. Isso é América Latina. A ideia é formar uma confederação envolvendo todos esses países, incluindo Cuba. Você percebe que a gente está longe disso. O Mercosul é um embrião fragílimo, mas é um embrião desse objetivo que deve ser perseguido pelos sucessivos governantes do Estado brasileiro enquanto essa Constituição estiver em vigor. A formação de uma comunidade latino-americana de nações. Isso seria um modelo de confederação, de comunidade internacional, para usar uma linguagem mais moderna. Cada um dos estados abre mão de parte de sua soberania em favor de uma Constituição confederativa, como é o caso da Constituição Europeia. A ideia de União Europeia, ela se encontra nos últimos anos muito enfraquecida em razão da crise econômica mundial. Mas lá existe uma única moeda, o euro. Se eu não me engano, o único país que ainda não aderiu ao euro da Comunidade Europeia é a Inglaterra, que mantém a sua libra esterlina, inclusive mais valorizada do que o euro. Mas todos os demais países que fazem parte da Comunidade Europeia adotam o euro como moeda. Então, ao euro, as questões atinentes ou relativas à própria ideia de unificação de forças de defesa com a OTAN, um único exército, uma única força armada, é a formação de uma unidade onde se respeitem as individualidades de cada um dos estados que compõem a comunidade internacional, mas esses estados, ao mesmo tempo, se obrigam a determinadas condutas. Então, se eu fosse representar aqui, graficamente, eu digo, uma confederação, eu representaria, sim, a formação de vários países em torno de um tratado internacional com o objetivo de fortalecimento, com o objetivo básico de unificação. Essa é a ideia. Desculpem, o telefone tocou, né? Não deu para disfarçar. Tá bom, eu acho que você já tem uma noção bem legal de Estado Federal. A gente fica por aqui. Na próxima aula, a gente está de volta.